Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo a mais um programa. Hoje recebemos nosso amigo Caliban Calitz, que responderá perguntas sobre a criação divina e o livre-arbítrio. Caliban, seja muito bem-vindo. João, muito obrigado aí pela renovação da oportunidade. Perfeito. Caro amigo Caliban, em nossas últimas conversas, começamos a entrar em um terreno de afirmações religiosas e filosóficas, correto? Correto. Você começou a falar de Deus e da criação, entre outras premissas teológicas. Você não acha, contudo, que estaríamos partindo para afirmativas de realidade discutível, visto que essas coisas são uma crença pessoal, não a de todos? Sinto muito pela sinceridade, mas quero começar nossa entrevista de hoje com a seguinte pergunta. O que garante que essas ideias são verdadeiras e não frutos de uma imaginação bem elaborada? Não seria muita pretensão nossa tentar decifrar a criação sem a ajuda das ciências físicas e astronômicas? Bom, o critério que nós procuramos utilizar, ele não é diferente do critério científico, não. Talvez nós não estejamos acostumados, né, a raciocinar em teologia, em religião, com os mesmos princípios que norteiam a pesquisa científica. Vou ver se eu me faço entendido, né? A ciência, ao formular alguma teoria, qualquer tipo de teoria, ela procura abranger todas as possibilidades antes da definição de qualquer modelo. Então, aquele universo de amostras, né, que é utilizado na pesquisa científica, é uma coisa muito séria, a gente sabe disso, que a cada conjunto de amostras, aquele modelo proposto inicialmente, ele pode vir a ser confirmado ou pode vir a ser revisto a cada passo, à medida em que passam a surgir novos elementos. Então, se a gente vai estudar um vírus, por exemplo, hoje está muito na moda, né? Então, se diz, esse vírus ele pode causar isso, isso e tudo. Isso são dados que são coletados de um universo de amostras. Basicamente, a ciência ela trabalha com dados estatísticos. Então, pode dizer-se, nesse universo de amostras, dadas as seguintes condições, uma condição X, uma outra condição Y, o resultado possível de se esperar dentro de uma certa normalidade, né? E aí a gente vai estudar, para quem já estudou estatística, tem aquela curva de Gauss, né, e tudo, né? Aquilo que está dentro daquela trajetória esperada, né? Aquele fenômeno estatístico, né? Evidentemente podendo acontecer aquilo que a gente fala, né, que é o ponto fora da curva, né? A gente sabe disso, né? Mas basicamente a ciência ela trabalha com modelos. Não é diferente do que nós estamos propondo, um modelo em teologia, não. No caso da crença científica, né, aquilo que se chama crença científica, isso é baseado, então, no resultado da coleção, análise e interpretação de dados. É isso que faz, né, com que aquilo tenha um critério chamado científico, né? Mas
em qualquer tipo de modelo que é elaborado pela ciência, antes da conclusão final, ou, digamos, né, aquela verdade que é consolidada, né, que passa a ser aceita pela comunidade internacional, ou seja, depois de passar por todas aquele terreno que é bastante trabalhoso, né, para alguém publicar alguma coisa nas revistas científicas que são conceituadas, né? Isso não é assim, eu vou lá e tenho uma ideia e pronto, né? Aquilo passa por um processo muito vasto. Eu sei que estou chovendo molhado aqui e falando, utilizando essa linguagem, né? Mas antes da coleta dos dados, antes da interpretação desses dados, da manipulação desses dados, existe algum modelo que é imaginado pelo pesquisador. E não faz sentido você fazer uma coleta de dados se você não pretender corroborar uma determinada teoria num modelo matemático qualquer, ou você contrapor e derrubar alguma teoria que é, então, aceita como dominante durante um determinado espaço de tempo. Então, tanto na pesquisa, ou na afirmação, né, afirmação teológica, quanto na afirmação científica, o critério é o mesmo, né? É você observar um número bastante extenso de casos, você ampliar o universo das amostras para que aquele modelo conceitual, né? Exemplo, as pessoas conceituaram o átomo antes da sua descoberta. Era uma concepção de imaginação. Era uma imaginação. Você me falou aí, né, se isso aí não seria, né, a crença no processo da criação, né? Não seria o resultado de uma elaboração da minha imaginação e da imaginação das pessoas. É óbvio que é. Assim como também a ciência vai partir da imaginação. O que vai diferenciar, né, talvez, aí, seja o elemento com o qual nós estamos lidando. Então, se você está lidando com amostras físicas, né, com chamados físicas, né, porque na física a matéria hoje não é material, né, a gente sabe disso, né? Pois bem, então não existe nenhuma garantia, né, de veracidade em nenhuma afirmativa, a não ser aquela que vai ser dada pelo veredito do tempo. É o tempo que aqui, né, na Terra vai dar esse veredito para uma determinada ideia. Determinados modelos são bastante resistentes ao tempo e podem perdurar durante anos, séculos talvez, né? Alguns até milênios, né? E depois eles serem demolidos com uma novidade, surgindo novos casos, novas amostras, né? Até conversando sobre isso, sobre teologia, né? Ainda hoje mesmo, eu raciocinava o seguinte, vendo uma pessoa carregando uma Bíblia debaixo do braço, né? E essa pessoa, certamente, ali tem aquela coisa de estar carregando a Bíblia como sendo um livro de respostas rápidas, né? Seria assim um manual de faz tudo, né? As pessoas têm esse costume até de abrir o livro, né, ao acaso, né, para tentar encontrar uma informação útil ou uma dica, né, ou uma orientação para aquele momento que a pessoa está vivendo, né? Só que a Bíblia foi escrita aí, eu não sei quantos mil anos, né, milênios, né, alguns milênios, e de lá para cá aconteceram muitos elementos diferentes, né? Aconteceu muita coisa no mundo, né? Aquele mundo, na época que foi escrito o livro lá, né, para os vários povos que escreveram, não apenas o povo hebreu, né? A gente sabe, né, que
a Bíblia é uma compilação de obras mais antigas, né? Por exemplo, a Arca de Noé, isso tudo já existia na Índia, essas crenças, né? Muito tempo antes da existência do Moisés. O Moisés nem sonhava aparecer na Terra, já existia a epopeia de Gilgamesh, né? E o Noé lá, bíblico, é chamado de Utnapishtim, né? E tudo aquilo, até o passarinho que é solto e volta com um ramo de oliveira, isso tudo está na lenda antiga lá da Índia, né? Então a gente sabe que a Bíblia mesmo foi uma compilação, né? A Bíblia mesmo foi uma revisitação, né? Então, eu vi essa pessoa carregando a Bíblia e pensei assim, é uma ilusão, de fato, né, que as pessoas possam ter, né, de que o livro poderá dar respostas, por exemplo, hoje sobre o vírus, né, sobre essa cepa desse vírus específico. Né? Quanta coisa já mudou desse tempo. Então, evidentemente, eu entendo essa pergunta que você fala a respeito da imaginação. Mas voltando lá ao nosso, né, nosso feijão com arroz aqui. Isso tudo parte da imaginação, seja na religião, seja na ciência. O que vai definir se uma coisa vai pegar, como, né, podemos dizer assim, né, é exatamente a repetição do fenômeno dentro de circunstâncias controladas. O pesquisador vai controlar e vai esperar, existe uma expectativa de um resultado de uma determinada forma. É isso que é ciência, né? Ciência é isso, é você propor o modelo, testar o modelo, fazer ajustes nesse modelo, caso seja necessário, para tentar chegar a uma equação da coisa. Né? Porque para você transformar num modelo matemático, você tem, evidentemente, que esgotar todas as possibilidades. Né? Então, a garantia, a famosa garantia sou eu, né? A garantia sou eu, né? Não é assim, não. A garantia é o tempo. Aqueles que pensam de modo diferente, por exemplo, que não existe Deus, né, que não existe um Deus, é a eles que cabe provar essa inexistência, ou, né, transferir o ônus, né, de tentar provar que não existe e tentar responder a todas as indagações teleontológicas das coisas, das origens das coisas. Então, essa questão, né, que o pesquisador, né, eu me considero um pesquisador, não um pesquisador das ciências ordinárias, mas um pesquisador das ciências do espírito, né, que o elemento é outro, o elemento é espírito, não é mais o átomo, não é o micróbio, né, o elemento é o espírito, é o pensamento. Então, o senso comum, honestamente, com todo respeito, ele não me interessa. Aquilo que é o senso comum. Porque se eu me render ao senso comum, seja em terreno científico, seja em terreno religioso, eu vou deixar de ser um pesquisador. E o pesquisador ele não pode ficar assim, né? Olha, as outras pessoas não pensam assim. A maioria não pensa dessa maneira. Não é o que falam as religiões tradicionais. Né? É justamente por isso que eu estou pesquisando. Porque esses modelos que são apresentados, eles não me satisfazem as indagações. Eles não esgotam todas as possibilidades. Existem várias lacunas e imperfeições dentro desses modelos. Então, a pretensão, realmente, que você colocou aí, né? Eu seria um pretensioso, ou as pessoas seriam pretensiosas, ao tentar decifrar a criação, ao tentar explicar a criação. Lógico que ciência vive de pretensão. Nós temos que ter essa pretensão, nós temos que ter essa ambição de conseguir
criar um modelo interpretativo da realidade que nos cerca. Essa teoria, né, da criação que nós falamos aí, ela não é nossa, né? São vários outros pensadores, né, que desenvolveram essa teoria. E nós não temos essa preocupação porque, assim, com o resultado imediato, né, porque se nós estivermos equivocados, nós vamos esperar tranquilamente, tá? Vamos esperar sentadinhos no nosso sofá, que tudo aquilo que nós falemos seja desmentido categoricamente pelos fatos. Então, se não existe o Espírito, se não existe Deus, né, isso terá de ser desmentido pelos fatos. Terá que ser uma demonstração categórica utilizando-se do mesmo método científico. Não pode simplesmente falarem assim, eu não gostei desse modelo. Se o modelo que eu propuser, ou que outros pensadores propuser, satisfizer o maior número de circunstâncias diferenciadas e de circunstâncias fortuitas, inclusive, e o modelo continuar respondendo, evidentemente, eu não posso ter a certeza de que ele sempre responderá. Mas eu posso dizer o seguinte, que por enquanto não surjam outros modelos que expliquem melhor o universo e a criação do que aquele que nós aceitamos, né? Enquanto não existir aqueles que expliquem melhor, que abranjam mais, eu vou continuar acreditando da mesma forma no modelo que eu conceituo como verdadeiro e vou ficar tranquilamente sentadinho no meu sofá aguardando. O que foi que eu falei na entrevista passada? Eu disse que o mal, não era a questão, era a origem do mal, não é? Eu conceituei que o mal foi introduzido na criação pela intervenção da criatura. O mal, aquilo que nós chamamos de mal, e nós passamos um bom tempo tentando definir o que é bem e o que é mal, né? Essa relatividade, né, do bem e do mal, mas nós conceituamos assim que o Criador, né, o Criador não poderia, dentro dos chamados atributos, né, pressupostos da divindade, não poderia criar o mal. Mas como a evidência mostra a sua existência no mundo, e aí é um dado científico, né? Existe o mal, eu não posso negar a sua existência, mas não posso atribuir a sua autoria ao Criador. Isso seria, para mim, uma heresia científica eu colocar que o universo seria regido por uma força perversa, malvada, né, e leviana, capaz de, por descuido que seja, praticar alguma coisa errada, né, fazer alguma coisa errada. Então, necessária e obrigatoriamente, dentro desse modelo teológico, só poderá ser originado o mal da intervenção da criatura no uso incorreto do seu livre-arbítrio. Nós falamos, né, que criação sem livre-arbítrio não existe, né? Nós não podemos dizer, Deus não criou bonecos, né, sem vida, não criou estátuas mudas, criou seres vivos, né? O homem aparentemente é um ser inteligente, embora as atitudes nem sempre, né, sejam de pessoas inteligentes, como a gente vê muitas vezes na atualidade, né, pessoas se comportando de forma irracional, mas, digamos, né, é alguém que pensa. O homem, né, vamos falar do homem, né, que é o que nós temos, né, por enquanto nós não podemos falar dos anjos, porque nós não convivemos com eles, né? Vamos falar do universo que nós conhecemos. Falando que o mal existe no universo humano. Isso é fora de contestação. E quem disser que não existe, né,
Aí é esse que tem que provar, né? Porque a evidência mostra que o mal existe. E o que nós falamos? Que não é causado isso pelo poder criador, mas por obra do espírito criado, que utilizou a sua vontade num sentido equivocado. Foi isso que nós falamos. Se alguém tiver outra ideia melhor, né, que trace aí, fala que é Deus, né, que cada hora muda de opinião, uma hora defende uma coisa, outra hora muda de ideia, né, como está o caso lá do Abraão, que é emblemático, né? Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, né? Ele leva, faz a fogueira, coloca aí tudo o rapazinho, né? E ele vai fazer o holocausto, né? Do rapaz. Pega a faca de imolação e tudo, né? E se prepara, porque, segundo o texto bíblico lá, Deus queria o sacrifício do seu filho. Ele preparou para fazer o sacrifício. Mas quando ele estava quase a consumar aquele ato bárbaro, né? Que a gente sabe que os sacrifícios de vítimas humanas, eles vieram depois do sacrifício dos animais. Era uma forma de tentar aplacar a ira das divindades, né? A suposta ira das divindades, oferecendo cada vez uma oferta de maior valor, né? Ó, se o animal não está servindo, então vai ser filho. Vai ser o ser humano, né? Então, historicamente, os sacrifícios humanos vieram depois do sacrifício de animais. Então, tá, vou voltar no Abraão, né? Esse personagem legendário, né? Será que ele existiu? Será que ele não existiu? Né? Mas vamos lá, falar dele. Ele, então, coloca a faca e está prestes quando Deus, né? Que esse povo lá tinha, vamos dizer assim, o privilégio, né? Eu estou brincando com isso, tá? O privilégio de encontrar Deus face a face, conversar com Deus, bater papo, o cara está lá andando, Deus fala com ele. Isso acabou, né? Só esse pessoal de antigamente, né? Não é isso? Estou brincando com isso, né? Pois é, então Deus fala para ele, não, já estou satisfeito, você acredita em mim, não precisa matar ele, não. Então, esse Deus do Antigo Testamento, que aparece para Abraão, muita gente acha bacana, né? Você está vendo? Ele é poderoso, né? Ele evitou, né? Ele queria só testar a fé do Abraão, né? E hoje, como é que a gente chamaria uma pessoa, um ser humano, que fizesse isso? Leviano, né? Irresponsável. Vai lá que o Abraão tivesse matado seu filho, aí chegasse Deus depois, nossa, que coisa, eu ia falar para não matar, rapaz, era só um teste. Então, esse tipo de Deus irresponsável, né? Não é um Deus irresponsável? É um Deus irresponsável, né? Muita gente acredita que ele seja desse jeito, e eu estou dizendo que não, né? Que ele não seria capaz de fazer isso. A gente pode até analisar essa coisa do Abraão aí e conceituar, vamos separar o bloco unitário desse fenômeno espiritual. Ali nos parece evidente a presença das duas forças que nós falamos. Uma força, né, que seria a força menor que nós falamos, né, que seria a tal força do mal, e a outra força maior, né, que seria a força do bem, né? Me parece que o povo hebreu, não compreendendo bem essa questão do fenômeno, ele tudo atribuiu a Deus, ao desconhecido, né? Não é isso? Deus era que soprava no deserto, ninguém sabia de onde que ele vinha, onde que ele aparecia e tal, né? Então ele podia ser qualquer coisa, ele era alguma coisa assustadora, né? Você estava andando, de repente ele aparecia na sua frente, tudo. E dava uma ordem para você. Brigou com Israel, né? Com Jacó, na verdade, né? Israel quer dizer aquele que brigou com Deus, né? Porque ele brigou perto de um riacho, isso na Bíblia fala isso. E ainda feriu Jacó na coxa. Deu uma distensão muscular dele pro resto da vida. Por isso que o Jacó, que é neto desse Abraão, né? É um povo que tinha o privilégio, né, de estar falando com Deus, brigando com Deus e tudo, né? Então, ainda estou brincando, tá? Estou brincando com isso aí. Então,
o Jacó passa a ser Israel, né? Porque ele lutou com Deus, né? E, tipo, foi forte contra Deus. Então, esse tipo de Deus que se intromete na vida humana, né? Que é assim, é um Deus abelhudo, né? Que está ali o tempo todo vigiando, né, a pessoa. Esse tipo de Deus, tem gente que gosta dele. Se identifica, né, com esse tipo de Deus. E nós falamos, ó, não pode. Tem duas coisas acontecendo aí, né? Uma influência negativa, vamos chamar assim, né? E uma influência positiva. As duas aconteceram com Abraão. E aí também aconteceram com Pedro, né? Se você vai ler o texto bíblico, no dia que o Pedro falou para o Cristo, né, que ele era o Cristo, que o pessoal falava assim, quem é esse Jesus? O que o povo está falando que eu sou? Aí uns diziam, que você é o Jeremias, ou que você é um profeta antigo, que você é o Elias. Outros falaram, não, você é o João Batista, que escapou da morte. Aí ele perguntou aos discípulos, né, e vós, né? Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro se adiantou, né? Ele falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Cristo é esperado, né? Ungido, né? Christos é uma palavra grega, quer dizer ungido, que recebe um óleo da unção. Os reis de Israel recebiam um óleo na cabeça, azeite. Derramava-se um jarro de azeite na cabeça do rei. Então ele era ungido. Isso aqui é unção. Isso que é Christos, né? Ele disse, ó, você é o rei espiritual, né, de Israel. Diz o texto bíblico que no mesmo dia, porque está lá em sequência no texto, quando Cristo disse que ele seria entregue aos homens, né, e seria morto, e ressuscitaria ao terceiro dia, né, o Pedro se adiantou e disse, Senhor, que isso não aconteça. E o que o Cristo falou com ele? Arreda-te de mim, Satanás, pois não obras pelos raciocínios de Deus, mas pelos raciocínios dos homens. É o famoso vade retro satana, em latim, né? Vade retro satana. E o Pedro chorou, inconformado, porque de manhã ele falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Pois não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. De noite ele falou assim, ó, sai de mim, Satanás. Para a mesma pessoa. Olha as influências aí. Tá? De manhã, uma influência, de noite, outra influência. Então, vamos voltar ao nosso feijão com arroz. O que nós falamos aí, que pode assustar muita gente, é isso. Que o livre-arbítrio foi dado aos espíritos e muitos utilizaram mal o livre-arbítrio. Por isso existe o mal, pelo mau uso do livre-arbítrio, o uso equivocado da liberdade. Caliban, vamos continuar aqui no tema do livre-arbítrio, então. Desculpe por expor minha opinião aqui, mas sempre entendi que as liberdades são conquistadas com o tempo e de acordo com a experiência de cada um. Então te pergunto, é certo isso, falar de livre-arbítrio antes de experiências? Não parece contraditório exigir acerto de quem não teve tempo para desenvolver essa experiência? Me baseio, por exemplo, no modo que qualquer pai e mãe sensatos criam suas crianças, tá? Nesse seu modelo, Caliban, não estariam os entes criados quase que destinados ao erro e ao mal? É uma questão muito interessante que você me propõe, né? Essa questão de ser uma coisa contraditória, né? Que realmente nos nossos raciocínios humanos aqui, tudo que você falou aí, eu vou assinar embaixo. É isso mesmo. Você está certo, mas você está errado. Tá? Você está certo porque esse livre-arbítrio que a gente fala aqui na Terra, né? Que ele é conquistado com chamada evolução, com o progresso, né? Ele é conquistado.
Então, evidentemente, né, se nós imaginarmos assim que a pessoa, né, o espírito, né, ele é criado, vamos lá na definição dada por algumas religiões, né? Talvez a que tenha mais encantado a todos aí seria a definição espírita, né, da criação, né? Os espíritas todos enchem a boca ao falar, né? O espírito foi criado simples e ignorante, né? E também a gente sabe que como é que funciona esse modelo, né? Seria um modelo de perpétua, Deus cria perpetuamente. Estaria aquela máquina de fabricar espírito, né? Colocando um espírito após outro no universo. E muita gente se satisfaz com esse tipo de modelo, né? Mas vamos voltar lá no que a gente estava falando, em perguntas passadas que você me fez, né? Nós enfatizamos algumas ideias para a vida futura, como sendo uma necessidade quase que absoluta, né? A questão da vida anterior, não tem como, ela é tão, embora não pareça, né? Ela é tão ou até mais importante do que a própria vida futura. A ideia de eternidade, que é basilar em qualquer tipo de raciocínio. A incompatibilidade que existe entre a ideia de injustiça, da presença da injustiça, com os nossos próprios anseios dentro da sociedade humana. A gente não se conforma, né? Se alguém falar que tudo é injusto e é de qualquer jeito, as pessoas não vão ficar satisfeitas com isso e vão procurar uma coisa que seja mais acertada, né? A conceituação do que é o bem, a conceituação do que é o mal aqui na Terra, né? A ideia de uma inteligência suprema, a ideia de que essa inteligência suprema ela só pode ser unitária, ainda que possam ter muitos secretários, todos eles têm que estar concordando junto o tempo todo, porque senão se perde a unidade do conjunto. Se um pensamento for dispar, né, nesse meio unitário, vai acontecer tudo errado, né? É essencial a gente imaginar que esse Deus, essa inteligência primária, tenha que ser obrigatoriamente a causa de todas as causas. Não tem outro jeito. A percepção que nós temos dos seus atributos é uma obrigatoriedade, né? Nós podemos saber, podemos não saber exatamente como é Deus, mas tem várias coisas que a gente tem certeza de que ele não é. É um raciocínio bastante interessante, né? A gente sabe que Deus, ele é bom, não tem outro jeito, nós já falamos, né? Muito sobre isso, né? Não há possibilidade de existir uma só parcela do seu pensamento que possa ser eivada de mal, de maldade ou de imperfeição. Esse seria o suprassumo de todas as perfeições. Então, nós falamos sobre o inferno, né, a incompatibilidade entre a ideia de inferno eterno com a bondade infinita de Deus. Nós falamos da existência do diabo, né, até confirmamos a existência do inferno, mas como etapa preparatória da cura, né? Que cura, né? Tal salvação, né? A palavra salvar do latim, ela serve para você falar desse conceito teológico de salvação, né? Que seria o sujeito está lá no mar e está segurando numa tábua da salvação, né? Aquele resto de tábua, esse conceito, olha, ele vai morrer. Mas se ele encontrar aquela tábua da salvação, ele vai entrar dentro da embarcação e vai se salvar, né? A gente tem o conceito de salvação em seguro. O que são os salvados de um seguro? Aquilo que você conseguiu reaproveitar. Perdeu um carro lá com uma perda grande, mas tem os salvados, né? Não, aproveitou o motor, o pneu, sei lá o quê. Isso aqui é salvado, né?
Mas a palavra salvar em latim também, ela quer dizer curar. Tá? Cura. Então vamos falar de curação também, né? Nós sabemos que a única função para a existência do diabo e do inferno é, evidentemente, essa cura. Não pode ser a destruição da criatura. Porque se fosse a função do inferno fosse destruir a criatura, nós estaríamos diante da falência de um dos poderes atribuídos ao Criador, que seria a sua onipotência. Ele também não seria onisciente, né? Porque, visto que alguns seres eles teriam escapado do seu controle. Então, Deus, para ser Deus, ele tem que ser supinamente bom, bom ao infinito, né? Sua bondade não pode cessar nunca, e se ele houvesse criado o inferno, e se ele houvesse criado o mal, isso negaria, né? Então, essa constatação, né, que nós falamos da existência do mal na observação da realidade, tudo isso nos levou a ter essa percepção de que a existência do mal no mundo, ele só pode ter sido um ato de livre escolha. E aí você falou com acerto. Como é que a gente vai esperar que uma criança mal saída, tá? Lá das fraldas, né? Ela possa escolher com acerto? Não é verdade? Mas, no entanto, é essa a proposta, por exemplo, do espiritismo chamado kardecista. Você acabou de falar que isso é absurdo, pelas suas próprias palavras, e isso é aceito por multidões de espíritas, né? Ou seja, de que, na sua fase de simples e ignorante, e já que ele era ignorante, né? Simples e ignorante, ele teve que fazer todas as escolhas certas, mas fez as escolhas erradas. Nesse caso, a culpa não lhe cabe, isso é verdade. Caberia essa culpa a quem o criou. Não é verdade? Nós estaremos lançando a culpa sobre quem o criou. Olha como é que as palavras, muitas vezes, nós nos enforcamos com elas. Não é verdade? Então, esse conceito aí é lógico, não é um conceito absurdo, exigir daquele que é ignorante que ele decida com acerto. Então, para decidir, é preciso que se tenha algum conhecimento sobre o assunto. Então, esse uso do livre-arbítrio, esse mau uso do livre-arbítrio, ele só pode ter sido uma escolha consciente, e não uma coisa inconsciente. Escolhi porque eu fui assim, nasci assim e tal, Deus me criou assim, nasci errado desde o princípio. Eu sou pau que nasci torto, né? Sou errado desde o princípio, mas a culpa não é minha. Esse tipo de modelo é um modelo que você disse aí, você refutou, né? Você refutou esse modelo. Não sei qual que era a sua intenção ao fazer essa pergunta, mas eu tenho a impressão de que você ficou um pouco surpreso com a consequência da sua pergunta, né? Então, esse tipo de modelo, no modelo que nós acreditamos, né, nós temos que ter uma escolha, essa escolha tem que ser com conhecimento de causa. E aí muita gente confunde, quando você fala que você tem algum conhecimento, com dizer que você tem todo o conhecimento. Não. Vamos tentar falar de coisas mais próximas da nossa realidade e nós vamos entender melhor, talvez, isso, né? Você é engenheiro, por exemplo, tá? Eu sou médico, tá? Suponhamos. Você tem, se você for um bom profissional, estudioso, né?
Você vai ter muitos conhecimentos na área específica, e tem que ser específica, né, cada vez mais, né, dentro do setor do seu conhecimento. E o mesmo, direi eu, dentro, né, sou médico, então, né, estou aqui brincando, tá, gente? Não sou médico, não, tá? Mas suponhamos, né, então tem que estudar e tudo para poder errar menos nos meus diagnósticos, né, e interpretações das doenças, né? Agora, eu não entendo nada do seu assunto, nem você entende do meu. Você pode ter uma ideia do que eu faço, eu posso ter uma ideia do que você faz, mas eu não tenho o seu conhecimento, nem você tem o meu. Agora, vamos imaginar se eu me metesse a construir prédios e você se metesse a curar doentes. Seria um desastre, né? Sem o conhecimento prévio. Pois é isso que nós estamos falando em escolhas equivocadas. É a isso que nós nos estamos referindo. No caso das religiões espiritualistas, né, nós temos aí, falamos do espiritismo, chamado de kardecista, né? Que isso para mim é uma propriedade, né? Falar isso, porque o Kardec que inventou a palavra espírita, que eu saiba, né? Então, obviamente, né? Tudo que é espírita seria kardecista, tudo que é kardecista seria espírita, né? A palavra está sobrando aí, né? Dentro desse conjunto, né? Nós temos na religião católica, na religião judaica, nas religiões que derivaram lá de Israel, nós temos o emblema de Adão e Eva, da criação, né? É aquela lenda interessantíssima, né? A história da maçã, da serpente, tudo. E tem um foco muito interessante naquela lenda, né? Não é lenda, é lenda ou mito, a diferença entre lenda e mito. Na lenda, eu fui ler para saber exatamente o que era isso, né? Lenda é uma coisa que tem algum apoio na realidade. Posso falar assim, a lenda de Abraão e tal, né? O Abraão pode até ter existido, né? Eu posso falar, é um mito, né? Um mito não necessariamente tem que ter apoio na realidade, tá? Não necessariamente. Uma entidade mitológica pode nunca ter existido, né? No nosso Brasil aqui, a gente vê pessoas que acreditam num mito, né? Tem isso, né? Que não tem vida própria, né? As pessoas acreditam nele, né? Bom, vamos voltar lá ao Adão e Eva, né? Depois dessa pequena alfinetadazinha aí, né? Adão e Eva, o foco lá é a desobediência, a obediência. Na parábola do filho pródigo também, o foco, né, é a perda de uma condição privilegiada. O filho morava na casa do pai, tinha de tudo, então pegou o dinheiro da herança, antecipou, né? Fez uma antecipação de partilha, como diriam os advogados aí, né? Fez uma antecipação de partilha e foi gastar o dinheiro todo, né? E terminou perdendo tudo, perdeu a sua herança, virou empregado dos outros, virou escravo, foi morar na lama, comeu comida de porco e tudo, né? Um dia ele lembrou, eu tenho um pai. Os jornaleiros que trabalham com meu pai, quer dizer, os trabalhadores diaristas, né? Jornaleiro é isso, né? Jornal quer dizer isso, né? Diário, né? Vai no francês lá, jornal, né? Quer dizer aquilo que é de todo dia, né? La jour é o dia, né? Em francês também é a luz, né? La jour é a luz, né? Então, os jornaleiros de meu pai têm vida melhor do que a minha. Vou voltar para a casa do meu pai e quero ser jornaleiro lá. Olha que interessante. Então, no caso do filho pródigo, na parábola, né, do filho pródigo, né, a gente vê que há uma tentativa de reconquista de uma situação privilegiada que foi perdida. E que depois é reconquistada, né? E no caso de Adão e Eva, o foco
é a desobediência e a sua consequente sofrimento após essa desobediência, não é isso? Porque a mulher lá passou a sentir dor do parto, que ela não tinha, não é isso? Eles passaram a ter que trabalhar, né? Falaram assim, não trabalhavam. O trabalho, olha para vocês verem como é que a nossa civilização não gosta do trabalho. Foi colocá-lo como castigo do pecado original, né? Terás que trabalhar, ganhareis, né, o seu sustento com o suor do teu rosto. A própria palavra em latim, né, tripalho, quer dizer assim, suplício, né? Quer dizer suplício. Então, isso, depois se reclamam, né, que existe escravidão, tudo, né? Que existe. Botaram lá na Bíblia, né? Bom, então essa questão aí, voltando ao Adão e Eva, né? A questão aí da desobediência. Mas desobediência é o quê? É um chefão, linha dura? O que é que eles desobedeceram? Né? Que lei que eles desobedeceram? É a lei que imperava lá, que eles não poderiam desobedecer de forma alguma. Ou seja, essa aqui é a palavra lá do chefão, lá, que falou, não quero que você coma daquele fruto ali. Né? Toda vez que você fala isso, aquela história, você não pense num elefante cor-de-rosa, né? Você pensa, né? No elefante cor-de-rosa, né? Então você fala, não coma do fruto daquela árvore. Ah, eu vou comer, né? Para ver o que tem, né? Porque que ele está escondendo, né? Então, esse Deus meio malandro do livro A Gênese, né? Deus cheio de subterfúgio, né? Que induz a própria desobediência, né? Também não nos interessa esse conceito de Deus, não. Mas vamos focar no que é interessante, que é a desobediência, né? Desobedeceram o quê? A lei. Que lei? A lei que existe nesse organismo aí, onde tem um engenheiro e tem um médico. Eu citei como exemplo, né? O engenheiro, o médico, se eu respeitar você e você me respeitar, cada um do seu quadrado, nós vamos viver bem, não é verdade? Mas se eu me meter no seu quadrado e você quiser bater o dedo aqui no que eu faço, muitas coisas vão dar errado, não é verdade? Então, existe uma lei que pressupõe a existência de um organismo. A gente fala até muito, os sociólogos falam muito isso, né? Não sei se eles chegaram a estudar obras teológicas aí tudo, né? Mas eles falam, ó, o organismo social, o tecido social, chegam a comparar a sociedade com o corpo, né? Como se fosse, né, o tecido são o quê? O tecido são as pessoas, né? Então, esse organismo, ele tem uma lei, né? Que é essa lei do bem, que a gente falou sobre ela. É aquilo dos limites que cada qual deseja para si próprio, né? Se aquilo que eu acho que é bom faz mal para o outro, isso não é bom. É a questão da relatividade, né? Então, aquilo que eu acho que é bom, ele tem que ser bom para mim, tem que ser bom para os outros. Não pode ser só bom para mim e prejudicar os outros. Aí não é bom, isso é mal. Esse é o conceito do mal. Nós falamos sobre isso numa entrevista passada aí, né? Então, essa lei vigente no organismo é a lei de harmonia, né? Que harmoniza todo o organismo, que nós vamos chamar de lei do bem, e podemos também falar de lei do amor. Foi esse o motivo da introdução do mal no mundo. O esquecimento desta lei, que rege esse organismo perfeito, se cada qual fizer a sua parte. Então, essa lei de amor, né? Se alguém tiver uma outra ideia melhor, fique aí tranquilo para emitir, né, outro raciocínio sobre o assunto, né?
Então nós vemos assim que o mal ele só pode ser mesmo obra da criatura. Não tem outro jeito. Mas, como isso é um modelo, né? Como isso é um esforço da nossa imaginação, pode ser que nos escapou alguma coisa aí, né? Em que alguém possa fazer algum tipo de objeção. Então, eu vou dizer a vocês uma fala que eu sei que vai causar contradições. É que o livre-arbítrio, ele não foi sendo conquistado, como você falou, não. Ele foi dado a você. Foi dado quando você foi criado. Era parte inerente do seu ser. Você já veio com ele, veio de fábrica. Você nasceu com ele. Se você não tivesse ele, você nem tinha nascido. Então não é uma coisa, vou conquistar a minha individualidade, não. Muitos, em obras espíritas, a gente vê isso, né? A pessoa está conquistando a sua individualidade, né? Então ele não tinha nenhuma individualidade antes, ele era uma coisa amorfa, sem vida própria, sem centro, sem nada. E depois lhe foi dado a esse ser que vai passando a ser alguma coisa que alguém, né, o Criador, vai lhe depositando, né, alguma coisa dentro daquela coisa que não era nada, né? E aquela coisa passa a ser um ser, né? Não é assim que as pessoas acreditam dentro do chamado espiritismo? Bom, eu não acredito assim, não. Não acredito dessa forma, não. Não creio, não estou falando que não tenha, talvez, espíritas, né, que pensem de modo diferente disso. Acho que a maioria tem esse modelo aí que foi citado, né? Então, posso levar bastante pedradas, inclusive, por defender essa ideia, né? De que o livre-arbítrio ele é parte integrante na criação e não foi absolutamente sendo desenvolvido ao longo de tempo algum, não. Isso para mim seria um completo absurdo. Da maneira que eu vejo, né? De repente, né, o absurdo sou eu, né? É isso? Posso estar errando sem querer, né? Não é verdade? Mas eu vou continuar errando até que se me apresente um outro modelo que responda maior número de possibilidades. É isso aí, João. Eu não tive nenhuma intenção aí de rebaixar o seu pensamento, não, mas pelo contrário, né? Me foi de bastante utilidade, tá? Não se preocupe, Caliban, aqui é uma conversa de mentes abertas, estamos sempre, né? Somos sempre aprendizes aqui, né? Da vida. Mas, bem, chegamos ao fim de mais um programa, agradecemos aos nossos ouvintes pela audiência assídua e mais uma vez ao nosso caríssimo amigo Caliban Calitz pela participação de hoje. Muito obrigado, Caliban. João, muito obrigado e, como sempre, estou à sua disposição. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!